Hoje nós estamos vendo a política econômica do Brasil ser sequestrada por um homem, presidente do Banco Central do Brasil, presidente que não foi eleito por nenhum voto, a não ser o do ex-presidente da República, que o indicou para um mandato de 4 anos. E esse senhor, que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro, resolveu manter a taxa de juros no Brasil como a maior taxa de juros do mundo. E essa taxa de juros tem uma incidência enorme sobre a vida de todos os brasileiros e brasileiras. É a taxa de juros que impede o crescimento das empresas. É a taxa de juros que leva milhares de empresas, pequena e micro principalmente, a uma situação de grande dificuldade de sobrevivência, porque não conseguem capital de giro para continuar funcionando. É a taxa de juros que impede o consumidor de financiar as suas compras. Nós estamos vendo aí a indústria automobilística parando as suas atividades por falta de consumidores, por falta de compradores. Essa taxa de juros, ela se contrapõe à realidade. E aqui não sou eu que está falando isso. Quem fala isso são economistas de todas as tendências. O Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, veio ao Brasil e disse que não entende como a economia brasileira sobrevive com tal nível de taxa de juros. Nós estamos vendo a paralisação da economia, apesar de todo o esforço do governo para garantir que ela continue funcionando, ou melhor, volte a funcionar no ritmo do crescimento econômico. E nós precisamos do crescimento econômico para gerar empregos para nosso povo, em particular para a juventude. Hoje saiu o dado que os jovens brasileiros, mais da metade, estão desempregados, estão sem conseguir emprego, sem conseguir trabalho, exatamente porque a economia não cresce. Mas o presidente do Banco Central considera-se com o poder de dirigir a economia. Apesar de quem foi eleito não foi ele, foi o presidente Lula. O presidente Lula designou o ministro Fernando Haddad para cuidar da economia. Este Congresso deu um prazo ao ministro da Economia para apresentar uma nova lei fiscal. E esse prazo ainda está longe, mas o ministro falou que vai antecipar. E mesmo assim, o presidente do Banco Central mantém a taxa de juros. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. O Brasil está parando. Eu aqui conheço e reconheço que muitos deputados e deputadas defendem interesses empresariais. E eu não sei por que esses deputados não protestam contra esse absurdo que está sendo feito. A empresária, uma das maiores empresárias do varejo brasileiro, a senhora Luísa Trajano, já veio a público condenar essa taxa de juros. O presidente da Fiesp já foi contra, se manifestou contra essa taxa de juros. O conjunto das empresas sabem das dificuldades, mas o presidente do Banco Central prefere favorecer os financistas, prefere favorecer a especulação financeira do que garantir o desenvolvimento brasileiro. Ele precisa reduzir as taxas de juros o mais rapidamente possível, porque a inflação vem caindo, o preço dos alimentos vem caindo, e vem caindo muito em parte de que o povo brasileiro tem dificuldades para sobreviver. O presidente Lula já garantiu ampliação do Bolsa Família. A partir desse mês, todas as crianças com menos de 6 anos receberão R$ 150, além dos R$ 600.
Todas as crianças e jovens com mais de 6 anos, até 18 anos, receberão mais R$50. Isso vai ser um alento enorme para o consumo, mas ainda assim será travado esse consumo e esse crescimento por essas taxas de juros pornográficas que o Banco Central decretou para a economia brasileira. Nós precisamos mudar essa situação e o papel desse Congresso não é ficar calado perante esse momento, mas sim protestar, porque não existe outro caminho. Não pode esse 0,1% de bilionários brasileiros querer impedir o Brasil de desenvolver, de crescer, de gerar empregos. Chega dessa política econômica. Essa política econômica do senhor Paulo Guedes foi derrotada nas urnas. Essa política econômica foi enterrada no dia da eleição. E agora é hora de se estabelecer uma nova perspectiva para o povo brasileiro. Muitos falam, mas o governo ainda não entregou o que comprometeu a entregar. E eu quero dizer aqui, nós vamos entregar sim, mas deixem o governo governar, deixem o governo cumprir as suas propostas e não impeçam, como faz o senhor presidente do Banco Central, de querer impedir a economia brasileira de crescer, de se desenvolver. Nós vamos fazer o desenvolvimento brasileiro. O presidente do Banco Central vai ser uma página virada nessa história, tenho certeza. Mas nós aqui nesse Congresso não podemos nos calar. Todos os que defendem o povo brasileiro, trabalhadores e empresários,